Olá, tudo bem com você? Espero sinceramente de todo o coração que sim. Vamos lá. Gente, muita gente me pergunta, né? Fala, Kiko, mas você passou pela maçonaria, foi batizado nas águas, quando foi e tal? Aí eu vou enviar o link desse vídeo. Aí a pessoa já vem e assiste aqui. Porque às vezes eu fico 30 minutos, 40 minutos do telefone explicando e fica aquele pessoas tentando ligar, né? E eu, geralmente, a média é de 10 a 15 minutos cada pessoa que eu atendo, tá bom? E eu percebo que de cada 5, 6 pessoas, sempre me fazem essas perguntas, né? Então vamos lá, gente. Eu sempre fui cristão, sempre fui de Jesus, fui batizado aos 6 meses na Igreja Católica, mas a Bíblia diz, aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e for batizado, esse será salvo. Como que eu podia crer com 6 meses? Não tinha como, né? Então eu fui batizado, né? E praticamente tomei um banhinho, né? Só molhar na minha cabeça, tudo. Não tenho nada contra os católicos. Pelo amor de Deus, nada contra ninguém. Jesus mesmo disse, com a mesma medida que julgardes, será julgados. Por isso que eu não julgo ninguém. Né? Muita gente chega, fala cada barbaridade, né? Depois eu vejo a pessoa entrando, às vezes, numa igreja, eu oro por ela. Falo, poxa, a Bíblia diz que a gente não pode escandalizar o Evangelho. A gente só pode falar daquilo que a gente tem realmente certeza. Tá? Então, veja bem, eu escolhi a Igreja Adventista do Sétimo Dia em novembro de 2013, vamos fazer 5 aninhos, né? Estamos em 2018, e porque o sábado foi mudado para o domingo através do imperador Constantino, que eu já vinha estudando sobre ele. Ele era pagão e ele resolveu mudar o sábado para o domingo, porque domingo ele chamava Sunday, dia do sol. Ele gostava de ficar venerando o sol. Tá? E como ele era um imperador, né, imagine, né, dono de um império, ele conseguiu. Se não me engano, parece que ele tentou voltar atrás, mas daí ele acabou falecendo. E eu li também em Gênesis que quando chega por volta das 18 horas, mais ou menos, quando começa o pôr do sol, o sol começa a se esconder, começou a escurecer, a Bíblia diz que já é o início de um novo dia, é a madrugada de um novo dia. Aí eu fiz os cálculos, falei, poxa, e realmente, porque meia-noite já significa a metade da noite, tanto que 6 horas da manhã, já disse, 6 horas da manhã, né, de um novo dia. Então, quem falece, vamos supor, às 20 horas, por exemplo, e já estava escuro, e se era dia 1, vamos colocar assim, ela acabou falecendo no dia 2, porque no calendário dos homens estava errado. E eu falei, poxa, eu vou pelas coisas, né, que Deus ensinou direitinho, né, porque eu estudo minuciosamente a palavra de Deus. Né, eu tenho aqui a minha Bíblia do meu lado, tá? Eu gosto de estudar, né, e me faz um bem e aconselho você a fazer o mesmo, porque é o livro mais vendido no mundo, né? É um livro que ajuda você a ter mais paz, mais confiança. Não adianta você ter medo da morte, um dia você vai ter que morrer mesmo, não é verdade? Então, ajuda tanto a gente, né? Então eu aconselho. Então eu fiz isso, eu fui na igreja adventista, conversei com o pastor, e o pastor falou, escuta, você tem frequentado? Eu falei, não, eu não tenho frequentado. Eu vou em igrejas esporadicamente. Ele olhou, né, ficou meio assim. Me passaram para o pastor-chefe, né, e eu fui e conversei com ele. Falei, pastor, eu li na Bíblia que o eunuco era pior naquele tempo do que um escravo. Além de ele ser escravo, ele era castrado, tá? E ele não podia sair da cidade. Né? Mesmo que ele recebesse a libertação, ele já era castrado para o resto da vida. Então, né, era um servo aí de reis, tudo.
E ele encontrou Felipe, né, irmão de Jesus, e falou, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que na primeira água, Felipe já batizou ele. Eu encontrei outras igrejas que eu queria me batizar. Algumas, né, porque nem todas são verdadeiras, né? Jesus mesmo diz na Bíblia, cuidado, acautelai-vos, ter cautela, né, ter prudência, ficar de olho, orar e vigiar, com os falsos profetas, né, que falaram para mim, falaram, Kiko, você precisa frequentar. Eu falei, mas mesmo eu sendo bacharel em teologia, né, eu estudei, me formei, não, você precisa frequentar, ser um dizimista fiel. Aí o dia que tiver um batismo, a gente batiza você. Eu falei, poxa, mas isso não é bíblico. Eu queria uma coisa assim mais padronizada, né? Que seguisse o padrão da Bíblia Sagrada. Aí fiquei pensativo, né? Fui em outro e conversei com esse chefe aí, dos pastores da Igreja Adventista, do 7º dia. E até comentei com ele, falei, eu gosto de descansar no sábado, porque no domingo é o dia que eu trabalho bastante para preparar, junto com a minha família, junto com os meus amigos, junto com os meus funcionários, né, que nós também trabalhamos na terceira, né, eles chegam 9 e pouquinho da noite, e aí é trabalho duro. Então, por isso que muitas vezes eu gravo vídeos 4, 5 horas da madrugada, né. Muita gente pergunta se eu não durmo, né. Vamos lá. E aí, eu falei para ele, né, eu falei, poxa, né, eu escolhi, né, para mim fica melhor até, porque eu não consigo guardar o sábado, mas eu descanso sempre no sábado procuro falar bastante com Deus, né, tenho mais tempo para Deus, eu sou pai, eu tenho 2 filhos, né, que legal, né, os meus filhos conversam comigo, ligam para mim, né, quando estão viajando, papai, eu tô aqui, olha, tá tudo jóia, hein, pô, você precisava estar aqui com a gente, só fica aí trabalhando, né? Eu tenho um casal. Agora, veja bem, tem uma coisa muito importante aí. Ele aceitou, e você vai ver o meu batismo agora, aceitou e me batizou imediatamente. E se eu morro? A igreja fala, não, você tem que aprender, você tem que não sei o que, frequentar para depois ser batizado. E eu morro nesse meio termo, eu não vou julgar. Mas Deus vai julgar o pastor que falou que eu tinha que frequentar, que dizimar primeiro, que ficar indo na igreja para me batizar. Lembremos que o eunuco só falou, a Bíblia diz, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Felipe, você crê? E batizou. Se ele estivesse mentindo, é ele Deus, ele que vai dar conta. É a mesma coisa se dar um dinheiro para ajudar a sua igreja. Se o pastor roubar esse dinheiro, ou parte desse dinheiro, é ele Deus. Você fez a sua parte que você sentiu no coração, né? Então é a mesma coisa. E eu fui batizado junto com a minha esposa. Olha que delícia, hein? A minha esposa, apesar dela gosta de uma outra denominação, ela também precisava ser batizada. E ela falou, claro que eu quero, né? Porque aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Hoje eu creio, com a idade que eu tenho. Com 6 meses eu não cria. Quer dizer, desde criança eu creio, né? Desde quando eu me entendo por gente, que eu comecei já a refletir, conhecer a vida de Jesus Cristo e tudo mais. Outra coisa que eu quero deixar rapidinho aqui, muitas pessoas falam, Kiko, mas como você é da maçonaria e tal? Olha, eu fui da maçonaria 20 anos, mas da maçonaria regular, a verdadeira. De cada 4.000 vídeos aqui no YouTube sobre maçonaria, um só é verdadeiro. Não caia nessa. A verdadeira, você tem sua religião, só vai um irmão na minha religião, se eu quiser, que é o cristianismo, se ele pedir para mim. A gente aprende a respeitar a crença da pessoa, time de futebol, para quem ela torce, não se discute política, nem nada, tá? Então, eu fui da CMSB, que é a GRESP, né? Das grandes lojas regulares, veja bem, porque só existem essas 3 potências do mundo, GOB, GRESP e Comab, quer dizer, CMSB, que é o mesmo que a GRESP. Mas, gente,
né? Isso foi até 2012. 2013, final de 2013, batizei porque eu não tenho mais tempo para ir na maçonaria. Eu já frequentei 20 anos, eu praticamente sou emérito. Emérito significa que a pessoa estudou bastante, já aprendeu tudo na maçonaria, já ensinou bastante e agora ela vai quando ela quiser. Se ela quiser voltar, se ela quiser ir. Né? Não me convidaram para sair, não fui expulso nem nada, como muitos já foram. Né? Porque se não prestava, a maçonaria manda a verdadeira. Agora existe milhares de maçonarias aqui no Brasil que usam o nome, né, maçonaria. A pessoa paga uma joia, entra, pega uma carteirinha bonita e sai para a rua. Olha, eu sou maçom, quantos? Eu cheguei, chamei do lado, falei, filho, você entrou numa loja irregular, que não é reconhecida, não é uma maçonaria verdadeira, tá? E você não vai aprender coisas boas lá. Porque às vezes o cara, de tanto assistir vídeo no YouTube, ele copia daqui só para ganhar dinheiro, tá assim de estelionatários nesse país, e põe uma faixa lá, uma placa, né? Loja maçônica tal. Uma potência e tal, põe um avental, tudo que antes era vendido só para maçons, hoje é à vontade, né? E se passa por maçom. E engana muita gente, tá? Então, como a minha loja é em São Paulo, na capital, fica a mais de 90 quilômetros daqui, eu não tenho mais tempo, desde 2012. Em 2013, eu realizei meu maior sonho, a coisa mais importante da minha vida, que para mim, eu respeito sua religião, foi me batizar por imersão, que a Bíblia diz que tem que ser por mergulho na água, e que a gente tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ser batizado será salvo. Eu, como creio de todo o meu coração, que Ele é o meu único e verdadeiro Salvador abaixo de Deus, né? Deus também, porque enviou Ele. E eu creio muito, então tá aí, fui batizado e tal. De vez em quando me convidam, passam aqui, Kiko, vamos conhecer a minha igreja? Vamos. Outro vem e me leva. Já fui praticamente em quase todas as igrejas, todas. Poxa, o que você achou? O que eu achei? Tudo que é bom, eu faço que nem o apóstolo Paulo me ensinou e vou repassar para você. Retém tudo aquilo que é bom. Tudo aquilo que não for bom para mim, eu não retém. Nem amém eu falo. Tem pastor que prega alguma coisa assim duvidosa e fala amém, pessoal, todo mundo no embalo fala, eu não. Porque amém é a mesma coisa que você assinar uma folha em branco. Né? Então eu fico, né, esperto com isso. Então, amém, assim seja, são palavras que eu só falo, mesmo que seja uma coisa boa que o pastor falou, mas se eu não ouvir direito, eu não vou sair falando amém. Se eu não ouvir direito, não falo amém. Prefiro ficar assim. Né? E graças a Deus, Deus tem abençoado a minha vida, a minha família, e agora com os produtos naturais, tudo de alguns anos para cá, nossa, melhorou mais ainda, né? Não entra mais aquelas porcarias de amoxicilina, tal de azitromicina, cetoprofeno, aquele profenito, essas coisas aí anti-inflamatórias, todas sumindo, até dipirona. Outro dia um vizinho bateu aqui para pedir emprestado, não tinha em casa. Não tem em casa, acho que há mais de 2 anos. Poxa, só bênçãos. Né? Mas eu procuro não ficar julgando ninguém, não ficar julgando igrejas, isso e aquilo. O que eu disse, que se o pastor estiver roubando, deixei bem claro aqui, ele vai dar conta com Deus. Tá? Tudo que a pessoa falar, né, ela não, a Bíblia diz para refrear a língua, saber o que fala. Fale bastante, fique 2 horas até aqui, grave um vídeo, mas saiba o que você fala, sem pecar. É fácil, não é tão difícil ficar assim, sem pecado. Não que eu seja um santo, ninguém é santo. Jesus mesmo disse, aquele que tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Tá? Mas tem pessoas que gostam da fofoca, de prejudicar terceiros, escuta homens, ao invés de seguir o que Deus diz na Bíblia, né? Está em João 5,3,9, que fala assim, se você tem esse livro como a sua salvação e acredita nele, examinai as Escrituras. Para examinar, gente, é muito mais que estudar. Uma vez um crente falou para mim, mas examinar não é estudar. Eu falei, poxa, não é estudar? Porque ele não estudava a Bíblia. Ele abria, na onde caía, estava tudo certo.
Ele abria, aonde caía, ele, hoje é essa palavra. Aí um dia, um primo dele contou para mim, falou, Kiko, mas uma vez ele abriu, caiu lá, e Judas se enforcou. Aí eu olhei pro primo dele e falei assim, e ele se enforcou? Aí que tá, daí ele pulou fora, né? Então, João 5,39 tá certinho, porque senão Deus estaria errado. Deus falou, examinar as escrituras, vamos fazer um exame. Exame é você chegar no médico, o médico olhar e falar, não, nós vamos tirar uma chapa da sua cabeça, vamos fazer um eletroencefalograma, um eletro do seu coração, um cardiograma, vamos fazer isso, aquilo, e faz um exame, um check-up, né? Então vamos seguir a Deus, né? Não custa nada. Seja você católico, espírita, né? Cada um segue a Deus, né? Ele não é dois, ele é nosso Pai, Criador dos céus, da terra, do mar, da lua, de toda essa maravilha. Então, para mim é impossível acreditar na ciência que toda essa maravilha, essa perfeição, veio de explosões e explosões e formou tudo. Eu não entendo, tem hora como que existe ateu, mas eu respeito os ateus e torço para que um dia eles, né, se encontrem, tenham um encontro real com Cristo, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa para falar para vocês. Eu já sofri preconceito também, olha, esse anel, por exemplo, eu ganhei lá da maçonaria, já sofri preconceito, e preconceito é a mesma coisa que racismo, dói na alma, gente, tá? Poxa, é difícil hoje em dia de lidar com as pessoas. Muita gente, né, eu não estou dizendo generalizando 100%, mas muitas pessoas, elas julgam a gente pelo anel, por uma camisa, né? Eu fiz um vídeo uma vez que eu gosto de ajudar, quando chega o coletor dos Correios, ele encosta o Fiorino aí, o carrinho para coleta dos Correios, né? Às vezes chegam em 2 carros. E eles ganham para carregar, mas eu gosto de ajudar eles a carregar nas caixas, então eu fico bem à vontade, né? Uma camiseta simples para mim está ótimo. E eu acabei de ajudar eles carregarem no carro junto com os funcionários, foi tudo mais rápido, ele tem que fazer coletas em outros lugares, né? E senti, falei, bom, agora que o correio já foi, eu vou gravar um vídeo. E eu gravei um vídeo com aquela camiseta, até que chegou um rapaz e colocou uma pergunta, né? Falando assim, poxa, com todo esse entendimento, você não tem condições financeiras de comprar uma camiseta? E eu respondi ele com todo carinho, educação e respeito. Falei, amigo, eu tenho muitas aqui no meu guarda-roupa. Mas se você está preocupado e me julgando pela camiseta, você pode me mandar aí uma meia dúzia de camiseta que não tem problema, tá? Eu vou usar e vou pegar meia dúzia que eu tenho no guarda-roupa, novas também, e vou fazer uma doação para o orfanato, para as crianças do orfanato que servirem, ou para as pessoas necessitadas. Aí ele foi lá e apagou, ele mesmo apagou a resposta, quer dizer, ele se tocou, né, naquilo. Então, muitas pessoas julgam a gente pela aparência, outros julgam porque fala demais, outros julgam por causa disso, e Jesus deixou bem claro, né, falou, como que você quer tirar o cisco do olho de teu irmão se tem uma trave nos seus? Então a gente tem que olhar a nossa vida, observar, ser um verdadeiro observador com a nossa vida, ver se a gente está tendo uma conduta mesmo, né, para não escandalizar a palavra, porque eu já vi tanta gente que diz, eu sou crente de verdade e tal, e a pessoa chega para mim e fala, o senhor serviu essa maçonaria aí, foi satanista há muito tempo? Olha, poxa, eu no telefone, agora eu vou deixar a câmera aqui ligada para ver a cara que eu fico. Eu acho que eu fico branco, que nem um papel sulfite, ou mudo de cor, várias vezes. Mas não estou entendendo. Primeiro que se fosse mesmo a loja que eu frequentei, tivesse alguma coisa a ver, só um centímetro, uma gotinha com o satanismo, eu jamais teria ficado lá. Né? É difícil, né? Mas o que é culpa dessas pessoas? Não, nem tudo, porque elas acreditam, são pessoas incautas, que acreditam nesse monte de vídeo que tem aqui. Eu conheço um sujeito que ele tinha várias amantes, ele foi maçom, e quando a esposa dele reclamou dele, ele foi expulso da maçonaria, por ele estava traindo a esposa. A maçonaria não aceita essas coisas, a verdadeira. Aí, resultado, o que aconteceu?
ele pegou um ódio, uma raiva nos maçons e na maçonaria, que ele lança livros, porque ele tem dinheiro. Ele lança livros, ele põe vídeos aqui no YouTube, né, e põe aquelas coisas, né, põe imagens, né, porque hoje em dia a pessoa edita, né, põe aqueles tipo demônios vermelhos voando, coisas satânicas, tudo, né, e muita gente vê aquilo e fala, nossa, né, como que pode? Então é assim? Tem gente que acredita, entendeu? Então o preconceito, ele dói na alma. Eu acho que ninguém deve ir julgando, exceto se você foi, entrou, conheceu. Não, eu participei de uma reunião, realmente tem bode preto lá, tudo. Eu pensava que tinha um bode, quando cheguei lá não tinha bode nenhum. Mexe com o bolso, tá? O pior bode é o bolso. Nós, vamos supor, tem um asilo, e naquele asilo precisa de mais um assistente social, todo mês ali a gente tem que bancar aquilo. E outra, quem me convidou, assinou lá como responsável. Esse foi o meu padrinho, no caso. E se eu não posso pagar aquele mês, ele tem que pagar, porque o salário dela não pode atrasar. Dia 5 tem que estar no banco. Então, a maçonaria é um negócio rigoroso, né? Olha, é uma forma de vida muito rigorosa. A pessoa se sacrifica pelos outros, e mesmo essas pessoas pisando na gente, né? Que nem eu imagino quantas vezes eu fui pisado, né? E quem sou eu, né? Se até Jesus Cristo, meu querido, meu amado, meu único e verdadeiro Salvador, teve que derramar até a última gota de sangue na cruz, ainda perdoou todo mundo, quem sou eu para não perdoar, né? Então eu deixo, as pessoas vão julgando, vão falando o que quer, porque eu acredito na palavra de Deus que um dia todos nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós julgamos, falamos, né? E que tem um livro da vida lá, que tudo que eu estou falando agora, aqui nesse vídeo, está sendo anotado, e que um dia isso aí vai ser revelado lá para todo mundo. A minha salvação está em jogo, então não posso brincar com a palavra de Deus. E tem gente que escuta um pastor ou um padre, né, fala horrores aí, lendo um livro, porque eu li o livro tal sobre maçonaria, mas existem, se não me engano, 600 maçonarias variadas, ou mais. Agora, a pessoa pega e faz assim, generaliza, como se fosse uma única, uma só, lê aquele livro e fala, é satanista, e sai falando. Porque o nome maçonaria vende, o nome maçonaria chama atenção, né? Então a pessoa quer chamar atenção, ela sai fazendo essas coisas. E é triste isso, né? Porque quem sabe está lá dentro ou frequentou, e a verdadeira, né? Porque a grande maioria, já falei, de cada 4.000 vídeos, um só é verdadeiro. De cada, olha, você tem uma ideia, como tem lojas maçônicas falsas, nós estamos mais ou menos nessa faixa. De cada 300 lojas que não são verdadeiras, uma mais ou menos ou duas são verdadeiras. De cada 200, 300 lojas. Para dizer bem claro para você. Tá? Então, fique esperto antes de julgar o que as pessoas falam, né? Não deixe se levar por qualquer coisa, né? Porque hoje em dia o pessoal inventa tanta coisa, né? Eu tenho visto jovens perdendo tempo, perdendo aí anos de vida que ele podia estudar, fazer coisas boas ações, ir num asilo, visitar os velhinhos, ô vó, como é que você tá, e tal, sentar lá, conversar com eles, né? Ou então os órfãos, que não tem pai nem mãe, né? Porque é a melhor religião, Deus que diz, não é eu, Deus diz, a melhor religião, a única, pura, verdadeira, imaculada, fidedigna, é visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições. Tá? E parece que está Tiago 1,5. Você verifica. E hoje em dia acha tudo no Google, né? E aí você vai ver na Bíblia. Porque muita gente não recebe bênçãos. Porque a fé, não adianta você ter a maior fé do mundo, sem obras é morta. Você não visita um asilo. Você não visita um hospital do câncer infantil. O câncer num adulto já é terrível, imagine numa criança, né? Você não vai lá dar um abraço caloroso numa criança que está carequinha lá, pequenininha, com câncer infantil, para levar um pouco de alegria para ela, um pouco de sorriso nos lábios. E depois fica na igreja esquentando o banco. Não, porque eu tenho muita fé, eu vou receber essa benção. Muitas vezes fica 30, 40 anos lá e não recebe mesmo essa benção. Muda de igreja, tudo. Cadê suas obras? Não tem obras, né? E eu não estou julgando, isso é o que está escrito na palavra de Deus. Então eu preguei um pouquinho,
Tá? Segue o meu batismo, que Deus abençoe a nós todos, né, com muito amor, carinho, que Ele tem, só Ele tem esse amor, carinho. Outro dia eu fui orar, né, e eu fiz uma coisa que muitas pessoas, eu acho que nem imaginam isso. Geralmente eu mais agradeço do que peço, né? Apesar da gente ser sempre um pidonho, né, que diz, pedir muito, eu falei, Pai, tá tudo bem com você? Porque a Bíblia fala também que às vezes, né, tem a ira de Deus, a vingança pertence a mim, que pertence a Deus, tudo isso. Eu falei, Pai, tá tudo bem, né? Espero que sim. Né? Essa foi a minha oração. Poxa, gente, vamos parar um pouco de julgar, vamos levar uma vida equilibrada, porque o inimigo, guarde bem essa frase que eu vou dizer, por favor, guarde e repasse, não quer cristãos equilibrados, nem católicos, nem evangélicos, ninguém, nem espíritas, ele não quer cristãos equilibrados, e ninguém, de nenhuma religião, se ele puder, ele desequilibra você, desequilibra o mundo, tá, inteiro. E aí as pessoas vivem. Porque na minha igreja é verdadeira, a minha que é verdadeira. Um caso de um casal que eu conheci, a esposa era de uma determinada igreja evangélica e o marido era de outra. E ela sempre falava para ele, amor, a minha é assim, 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 porque o batismo é assim, a minha é a melhor, você tem que ir lá, você tem que ficar lá. E ele tinha a dele como melhor. Então já estava saindo brigas ali, quase uma separação, gente. Pô, eu acho que aí já entra a falta de respeito, porque Deus é um só, Ele é maravilhoso. Se eu me identifiquei, vamos supor, com a igreja, um exemplo, adventista, se eu fosse adventista até agora, poxa, qual o problema? Eu estou servindo a Deus do meu modo, do meu jeitinho, né? Mereço respeito. Assim como você que está servindo em outra denominação, você se identificou lá, então, eu achei lindo uma vez que saiu um brasileiro aqui com uma perguntinha capciosa para tentar pegar aquele sábio Dalai Lama, né? E aquele homem inteligente mesmo, é um grande sábio. E ele chegou e falou, eu tenho uma pergunta, mestre. Aí o Dalai olhou, né, pelo óculos assim e tal. Falei, qual é a pergunta? E ele falou, qual é a melhor religião? E o Dalai Lama disse, aquela que te faz bem. Poxa, se eu me identifiquei com uma determinada igreja e ela me faz bem, eu fico frequentando lá. Se um dia Jesus tocar no meu coração e falar, não, é a igreja da sua esposa, é essa que é a melhor, e eu começo a frequentar lá, tudo bem, certo? Mas nós não podemos forçar uma pessoa, não, a salvação está aqui, você tem que ser daqui, porque nossa família inteira é daqui, né? E muita gente faz isso, né? Às vezes vira até a cara um para o outro, porque então a pessoa fala que, eu não penso nesse negócio de praca para mim não, né? O que vale é Jesus e tal, mas ela acaba fazendo a mesma coisa, ela acaba se preocupando com a denominação, o jeito que a igreja prega e a praca, tá? Se fosse assim, só existiria um time de futebol, só existiria uma cor, né? A pessoa falava, não, eu gosto de branco, todo mundo ia ser obrigado a gostar da camisa branca ou preta, que nem eu estou usando, só preta. Então, gosto de preto, você tem que usar preto. Não, cada um se identifica de uma forma. Infelizmente, as pessoas acontecem isso porque a Bíblia diz, né, que nós nascemos egoístas. Aí que tá. E temos que largar a mão de ser egoísta, né? Porque eu exigi que a minha mulher vá numa igreja, porque eu falo, eu descobri ali que está a verdade. Quem sou eu, gente? Para dizer que ali que está a verdade está aqui, ó. Está aqui dentro, ó, da palavra de Deus, tá? Então, eu tenho a igreja como nós, né? Somos nós, né? E tá aí, minhas palavras de hoje. Que Deus abençoe ricamente a nós todos, profundamente, nossas vidas, né? E que nós tenhamos mais juízo, porque o inimigo, deixo bem claro aqui, não quer cristãos equilibrados. Tá bom? Vamos ao vídeo do meu batismo, que eu entreguei a minha vida a Jesus, o batismo por imersão, como é bíblico, né? Nas águas, e eu queria tanto que eu escolhi a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque o imperador Constantino, ele que mudou o sábado para o domingo,
E eu estudei isso na Bíblia, que Deus fala em Gênesis que cada pôr do sol começou a escurecer, já é o início da madrugada do outro dia. Então, se a pessoa morre, vamos supor, às 19 horas, ou a hora que está escuro, não importa a hora, mas a hora que escureceu já é no outro dia. A pessoa põe com a data de hoje, ele morreu no dia 3, e às vezes o cara já morreu no dia 4, né? Então eu vi, né, foi um pagão, né, que mudou sábado para o domingo. Muita gente fala, eu guardo o domingo porque Deus, Jesus, ressuscitou no domingo, porque hoje estamos na graça, tudo. Mas eu sei que, na verdade, para mim é melhor o sábado, e eu sei os compromissos que eu tenho, porque no domingo eu trabalho bastante aqui à noite, porque aqui tem a terceira. Muitos funcionários chegam por volta das 21 horas, 9 da noite, e por isso que eu gravo vídeo. Às vezes vídeos eu estou aí 4, 5, 6 horas da manhã aqui gravando um vídeo, né? Tem gente que brinca comigo e fala, Kiko, mas você não dorme? Entendeu? Então, tem tudo isso, tá? E para mim é melhor, porque eu já apronto todo o que os Correios vão levar na segunda-feira, né? Então é isso. Tá? E a gente, não é difícil levar essa vida, se a gente se preocupar mais conosco, né? Com a nossa salvação, porque foi a melhor coisa que Deus fez. A salvação é individual, né? Isso é maravilhoso, né? E cada um se preocupar com a sua salvação sem ficar julgando os outros. Não, porque aquilo é seita, aquilo não é aceita, é aceita tudo, aquilo não sei o quê, fofoca de irmão, disso, daquilo e tal, todas essas coisas, que não vão levar a nada. E vão levar que, se a pessoa descobrir, um dia, ela vai passar a ter ódio, raiva de você, entendeu? Isso não é legal. Você acha que Deus gosta de uma coisa dessa? De jeito nenhum, né? Isso aí chama-se maledicência. Aí a pessoa que não sabe, né, fala, qual o significado, Kiko? Maledicência, né, numa única palavra, significa falar mal dos outros. Tá? É pecado. Às vezes até eu falo de algum político, toda a gente esquece, né? Porque Jesus também disse, né? Aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não é verdade? Tá bom. Eu acho que eu já expliquei tudo direitinho. Essa é a minha vida, né? Eu sou um homem de Deus e quero continuar sendo até o fim, né? Porque um dia eu quero encontrar mamãe e papai lá também, puder dar um abraço e um beijo neles. Oh, saudades. Tá bom? Vamos ao vídeo do meu batismo. Deus abençoe nós todos. Amém. Veio aqui para dizer, eu quero o caminho da felicidade, eu quero ser feliz. Não é isso, Fabiana? Não é isso, José? E no Apocalipse encontraram o caminho da felicidade. Durante toda a vida, José buscou a felicidade em sociedades das mais variadas que você possa imaginar, espiritualistas, em sociedades secretas. Buscou viver a sua vida e buscou a felicidade. Mas sabe, há algum tempo atrás, mais ou menos no ano de 1992, ele vinha a essa igreja trazendo um homem aqui. Ele vinha trazendo um senhor idoso para vir ao culto nessa igreja. E cada vez que ele trazia esse senhor idoso ao culto dessa igreja, ele descobriu um pouquinho mais do caminho da felicidade no livro do Apocalipse. Há longo tempo atrás, José começou a descobrir o caminho da felicidade no livro do Apocalipse, desde o ano de 1992. De lá para cá, ele começou a pesquisar a palavra de Deus. E depois de buscar toda a sua felicidade no mundo de hoje, ele descobriu que a grande felicidade está no mundo de amanhã, no reino dos céus. Por isso, o Kiko, conhecido José e Fabiana, vem aqui para serem batizados. Fabiana pelo pastor Rúdio, José pelo pastor Ranulfo. Nesta noite eles vêm dar testemunho do Cristo de fé, porque encontraram o caminho da felicidade, a palavra de Deus. Por isso, nossos pastores, ministros do Santo Evangelho, para a remissão dos nossos pecados, esta noite nos batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem crer em Jesus Cristo, no Deus do Apocalipse, será salvo. E hoje vou fazer um chamado novamente.
todos os dias fazendo chamado, sabe por quê? Porque o grande chamado de Jesus Cristo é para você ir para o reino dos céus, para você viver com o Senhor no reino dos céus. Eu quero chamar dois grupos de pessoas aqui, mas que se tornarão um grupo só. O primeiro grupo de pessoas que eu quero chamar aqui na frente, porque eu quero orar por você. Eu tenho certeza que você precisa de uma oração para que Deus te dê mais certeza, para que você tenha mais força. E em nome de Jesus eu gostaria de orar. Eu quero chamar pessoas que precisam passar pelo batismo algum dia. Eu não sei quando.